Boa tarde, na graça e na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 26 de abril de 2020, estamos no Ebenezer. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres. Domingo, estamos aqui mais uma vez, falando do amor, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 14, diz o seguinte: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Passamos aí 3 meses de vários conflitos, saúde, finança, desemprego, enfermidades. E nós podemos fazer uma reflexão nessa tarde, porque nesses 4 meses, de janeiro a abril, essa semana, hoje é o último domingo do mês de abril, e nós temos visto como Deus tem sacudido a terra, como Deus tem provado o crente e o não crente, e nada que o Senhor faz, Ele faz porque Ele quer testar, reprovar, aprovar. Não. Deus está acima dos nossos pensamentos e vontades. Por isso que Ele é soberano. Por Ele ser soberano, é que Ele não tem que dar satisfação do que Ele vai fazer, do que Ele não vai fazer. Eu, como um servo do Senhor, como um homem chamado para um propósito, eu tenho que estar atento aos sinais e sintonizado ou conectado àquele que faz os sinais. Eu tenho dito nas minhas mensagens que o que acontece no planeta sobre pandemia, sobre política, sobre homens que saem, sobre homens que entram, sobre homens que renunciam, sobre homens que... Tudo isso aí faz parte de um cenário, não faz parte de um cenário no qual Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele está atento. Ou você pensa que Deus tem surpresa com aquilo que você pratica? Você acha que Deus se surpreende? O fulano fez uma coisa que eu nem estava percebendo. Não, meu irmão. Não, minha irmã. O que você faz, o que eu faço, o que eu pratico, agora nesse momento, o que eu estou fazendo, Deus está vendo e está me usando e falando comigo para mim falar com você. E a questão é, até quando eu estou pronto a obedecer? Até quando eu estou pronto a renunciar às minhas vontades? Até quando eu estou disposto a rejeitar o meu coração, entrar em oração e ter uma direção e praticar aquilo que tem que ser praticado? Ontem pela madrugada eu estava nesse mesmo monte, em oração, e eu falei sobre isso. Porque geralmente, amados, para criticar aquele que está fazendo, demonstra que não está entendendo aquilo que Deus está fazendo. Para criticar aquele que está querendo se acertar, é porque esse que está criticando não está entendendo que Deus ainda é e sempre será soberano. É difícil para alguns entenderem que nada na terra
está fora do controle de Deus. Nós descontrolamos, nós somos descontrolados, nós somos maus administradores. E quando a casa cai, em quem colocamos a culpa? No próximo. E nunca reconhecemos que nós somos os praticantes das obras más ou das obras boas. Eu vou voltar para o texto que nós lemos aqui, 1 João 5,14. Vou voltar para o texto. Hoje, por exemplo, dia 26 de abril, estamos numa palavra profética. A palavra Jeová Jireh não é somente o Deus que provê, mas também o Deus que encoraja. O Deus que diz, não temas que eu sou contigo. Não te pasme, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, 10. Fala sobre esse verso que eu citei aqui. E quando eu falo para você essa palavra, eu quero viver essa palavra. Você não sabe que aqueles que oram, o preço que paga por aqueles que não oram. Você não sabe a dificuldade daquele que não ora entender a mente daquele que vive em oração. Por isso que a oração é o oxigênio da alma. Ninguém vive sem orar. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5, verso 14, fala sobre um leproso que queria ser curado. Aí encontrou Jesus. Aí disse, se tu quiser eu posso ser curado. Aí Jesus falou, eu quero que seja curado. Aí ele foi curado e todos souberam desse milagre da cura da lepra. E todos foram procurar Jesus. E Jesus fez outros sinais, outros milagres, outras curas. E lá no verso 17 ou 16, acho que é 16 ou 17, depois você procura aí, diz assim, e logo Jesus saiu para o lugar deserto para orar. O que eu entendo com isso? Eu falei sobre isso sexta-feira, no nosso culto de cura interior. Não foi as multidões que estavam no momento ali querendo a cura que impediu Jesus de orar. Você me desculpa, você que vai assistir esse vídeo, essa live, você me desculpa. É conversa fiada dizer que culto online é o culto presente. Aí em Hebreus 10, 25 diz, não abandoneis as vossas congregações, como é costume de muitos. Claro que Paulo falou para um contexto. E eu estou contextualizando para esses dias. 2020, mês de abril, dia 26. Quantos irmãos não estão frios na fé? Quantos não estão totalmente entregue à própria sorte? Porque a apostasia que Paulo fala não é o cara larga a igreja hoje, não, é um processo. O diabo, ele não vai derrubar você, filhinho, numa tacada só. Paulo vai cozinhando, sabe que o diabo, ele vai cozinhando a banho-maria. Um dia vê o culto, amanhã faz outra coisa, outro dia vê o culto, outro dia não lê a Bíblia, outro dia ora aquela oração meia boca, aquela oração religiosa, aquela oração do intelecto, mas não tem uma constância na oração. Ai de mim, se não estivesse em oração. Ai de mim se não estivesse clamando ao Senhor de dia e de noite. Porque a vida de uma pessoa que ora é uma vida de batalha. E as maiores batalhas é aonde? Na sua própria casa. Porque as pessoas, por não orarem,
ou por não querer orar, não vai entender o que você fala, não vai entender o que acontece, porque as coisas acontecem na vida do orador. As coisas acontecem. E eu estou aqui nessa tarde, em oração. Por quê? Porque ai de mim, se ficar dentro de casa, ouvindo o que eu ouço, que você ouve o que você não quer na sua casa. Seja da mulher, seja do marido, seja dos filhos, seja da parentela, você ouve o que quer, o que não quer. Como você fala o que quer e o que não quer. E eu sempre digo, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Seria simples essa mensagem para você, se você entendesse quem está falando com você. Isso aqui é um bate-papo. É o papo da tarde. Não é o papo das comadres. É o papo da tarde. E Deus, Ele quer falar com você nessa tarde, como está falando comigo. A minha oração é essa palavra de edificação. E começa em mim e continua em você. Se você não entender o que eu estou falando, o que você tem que fazer? Orar. Deus está te chamando a atenção para um propósito. Ah, mas eu não consegui entender ainda. Então vai orar, meu filho. O que eu não entendo, eu tenho que orar. E eu falei agora há pouco na minha casa, não adianta eu criticar o que eu não entendo e não orar para entender o que eu estou vendo. Não adianta eu criticar o que eu não estou entendendo se eu não orar para entender o que Deus está fazendo. É papo meio doido. É papo meio louco. Você não vai entender pela sua razão, pelo seu achismo que eu estou falando. Você vai entender pela oração. E ai de mim. Eu não sou melhor do que você em nada. Eu dependo, como você depende, da graça e do favor do Senhor. Mas se você não erguer as suas mãos e dizer, Senhor, eu me rendo. Senhor, esse sol que brilha, eu sei que há um propósito. Esse vento que sopra, eu sei que há um propósito. Eu estou nessa terra chamada Minas Gerais, Belo Horizonte, Santa Luzia, o município, há um propósito. Mas até você entender esse propósito, passa pelo processo. Até você entender que você está no lugar que Deus te colocou para você fazer a diferença, existe um processo. E às vezes, meu irmão, fala aqui pertinho de você, às vezes o processo dói. Às vezes o processo exige. Às vezes o processo te arrebenta. Mas se você está em oração, todos os processos se findará em um grande propósito. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque tu estás falando comigo nessa tarde. Eu sei, Jesus, que não é em vão a minha vinda a esse lugar nesse domingo. Estamos começando a semana em oração, expressão e em adoração. Quem entendeu que Deus está falando com você, ó, vai para o joelho. Ah, mas eu não tenho força para orar. Se te mostra frouxo no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Aleluia. É bom, né? É bom sentir a ação de Deus, não é? Não é bom sentir que Deus fala com você? Daqui a pouquinho vai vir uma nuvem para me dar aqui uma sombra. Isso é o quê? É porque eu mereço? Não. Quem merece alguma coisa do Senhor? Você? Eu? João disse, 1 João 5,14, e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos
alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Alguma coisa segundo a sua vontade. Qual seria a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Paulo fala em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para mim entender isto, o que é ser bom, o que é ser perfeito, o que é ser agradável, somente buscando naquele que é bom, que é perfeito e que é agradável. O que seria bom para você? Seria um bom dinheiro na conta? O que seria bom para você? Um bom casamento? O que seria bom para você? Uma vida abundante? Não. Nada disso. Essas coisas são consequências da sua escolha. O que é perfeito? Deus falou com Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. Ou anda na minha presença e ser perfeito. Existem coisas que você não vai entender. Talvez nem tenha que entender, mas tem que viver. Aleluia. Quando você tem uma vida, eu até falei na sexta-feira, que lá em Jeremias 33:3, qual é o texto clássico? Todo mundo fala, mas ninguém entende. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clamar é orar gritando. Clamar é orar gritando. E Jeremias disse isso, estando aonde? Preso. Como é que um preso pode declarar uma palavra como essa? Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Como é que Deus pode se revelar a você o que tem para revelar, se você não está em condição de entender o que ele está falando? É um papo meio louco, meio doido. Você não vai entender o que eu estou falando pelo seu intelecto. Porque o espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Você não vai entender o que eu estou falando se você ficar aí, sabe, indagando, questionando, querendo saber na sua carne. Porque carne e sangue não entra no céu. Carne e sangue não fala em nome do Senhor. Carne e sangue não diz aquilo que Deus é. Carne e sangue é para manifestar a glória do Senhor. Joel disse que nos finais dos tempos, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. A carne é a matéria-prima para Deus derramar a sua glória. Agora, eu falar esses 23 minutos a você, algo que é uma revelação, e você não orar, você vai se cansar no meio do caminho. A oração é o combustível da alma. Quanto mais você ora, menos a sua alma grita. Quanto mais você ora, menos a tua carne pula. Mas orar não é ficar pedindo a Deus para fazer o que você quer. Orar é você falar: Deus, faça a tua vontade. Deus, faça a tua vontade. Com a minha oração: Deus, dai-me Santa Luzia. Deus, dai-me os municípios. Deus, dai-me a cidade. Deus, dai-me as vidas. Isso é oração. Porque se você orar assim, os recursos que você... Os recursos que você precisa, eu creio nisso. Os recursos que você precisa vai te alcançar. Deus conhece o meu coração e conhece o teu coração.
E Deus não é cardiologista. Ele fez o teu coração para cumprir um propósito. E se você está em oração, o seu coração terá a direção para tomar a decisão de forma sensata, precisa e perfeita. Aleluia. Aleluia. Eu não sei quem é que está me vendo agora ou me ouvindo agora. Eu não sei quem é que está assistindo agora esse vídeo. Mas saiba de uma coisa, meu filho, minha filha, meu querido e minha querida. Do jeito que está, não pode continuar. Tem que haver uma mudança na sua posição. Ou você pensa que Deus vai te revelar coisas grandes se você não é fiel nas pequenas? Você acha que Deus vai se revelar a você se você não está em sintonia com Ele, em comunhão com Ele? Aleluia! Meu Deus, me ajuda a entender isto. Meu Deus, me ajuda a compreender a Tua vontade. Meu Deus, eu sei que sou fraco, mas Tu és forte. Eu sei que eu sou pequeno, mas Tu és grande. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Que nessa tarde, meu filho, minha filha, esteja atenta para os sinais, porque os sinais seguirão aqueles que crê. E se tu crê, tu verás a glória do Senhor. Aleluia! Olha a minha sombra que eu disse para você, olha a minha sombra aí, ó. Olha a minha sombra. Olha o refrigério que o Senhor me dá nessa tarde. Aleluia! Olha aqui o fundo. Eu estou aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Que nessa tarde você possa estar atento aos sinais que seguirão aqueles que crê. E eu profetizo sobre a tua vida uma semana debaixo da bênção. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Sobre a tua vida eu profetizo que tu és cabeça e não cauda. Tu estás por cima e não por baixo. Que o Senhor te abençoe e te guarde de uma forma sobrenatural. Shalom, Adonai, aleluia. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.